Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, em nome de Jesus, Pai, e nos abençoe com a porção da sua palavra nesta manhã e sobre este tema tão importante, sobre o terceiro mandamento, Senhor, e que nosso coração receba com fé, com obediência, para o nosso crescimento em sabedoria e em prática, e a glória do seu nome. Em Cristo Jesus nós oramos assim, Senhor, que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, vamos continuar. Eu peço que vocês peguem a sua folhinha, né, que tem o terceiro mandamento do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos estudar hoje, continuar estudando e começar a entrar realmente nos detalhes sobre a pergunta 112, sobre o que exige o terceiro mandamento. Todos os domingos eu leio com vocês ou Deuteronômio ou Êxodo, porque são os 2 capítulos que falam dos 10 mandamentos. Nós já estudamos o primeiro, que é não ter outro Deus, o segundo, que é não fazer imagem de escultura, e o terceiro nós estamos estudando, que é não usar o seu santo nome em vão. O primeiro, ele mostra para nós quem deve ser adorado. O segundo, ele mostra para nós como ele deve ser adorado, culto a ele santo. E o terceiro fala da revelação dele, desse mesmo Deus, e de como nós devemos proceder diante da revelação dele, que é o nome dele, né? E que, portanto, na verdade, toda a nossa vida, nossas palavras e vida devem ser um culto a ele, não somente quando nós estamos reunidos, mas todo o nosso viver deve ser um viver de adoração, de louvor ao seu nome. Já estudei com vocês aqui o Catecismo Maior, aliás, o Catecismo Ortodoxo, e hoje nós estamos começando, né? Estamos começando realmente, já comecei, na verdade, domingo passado, tudo, mas hoje nós vamos entrar nos detalhes do Catecismo Maior, na pergunta 112. A pergunta 111 é o enunciado, né, do terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento?
Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. E a pergunta 112 é: o que se exige no terceiro mandamento? Nós vamos começar agora a ver as exigências de Deus neste mandamento. E a próxima pergunta vai ser as proibições. E a última pergunta, a razão. Sempre assim o Catecismo Maior faz, apresentando as exigências, as proibições e uma razão ou mais a respeito da obediência deste mandamento. Nunca esqueçam, meus irmãos, que nós estamos estudando esses mandamentos, não é só para dar para vocês aqui uma regra de moralidade, para você, faça isso, faça aquilo, assim, sabe, no seco, né? Só como se vocês estivesse dando para vocês aqui um monte de regrinhas para vocês obedecerem. Não é isso. Todo o nosso ensino é dentro da aliança. Nós estamos em aliança com Deus, nós já fomos salvos por Jesus. Então nós vamos obedecer por amor, porque nós sabemos que essa é a vontade do nosso Deus, Todo-Poderoso em Cristo. E também não é um legalismo, né? Não é para nós sermos salvos, mas porque nós já somos salvos e nós desejamos viver em gratidão e louvor a esse Deus. Bem, meus irmãos, sobre o terceiro mandamento, pergunta 112, diz assim: no terceiro mandamento exige-se, a resposta, né, diz assim: no terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e de nosso próximo. Eu até antecipei aqui a questão do bem, falando para vocês que, dando assim, porque é uma introdução também, né, de nós sabermos que conhecer o nome de Deus é viver. Desprezar o nome de Deus para viver de outras coisas, na verdade, é morrer. As pessoas pensam que elas estão vivendo, mas elas estão morrendo, elas estão se matando. É como você deixar de comer. Imagine assim, alguém pensar assim: eu vou deixar de comer para ficar forte, ou vou deixar de beber água para não sentir sede, né? Não tem sentido, mas é isso que as pessoas fazem. Elas desprezam a Deus, desprezam a pregação, desprezam o culto, desprezam a Bíblia, desprezam as coisas de Deus, as fontes do conhecimento de Deus, a proclamação do Evangelho, achando que vão viver, mas não vão viver, elas vão se matar, elas vão se destruir. Então, isso que nós falamos muito na semana passada, que a vida, ela depende totalmente do conhecimento do nome de Deus. O nome de Deus é vida. Mas vimos que a resposta ela se divide em 3 partes sobre o que o mandamento exige. A primeira é que tudo o que revela o nome de Deus, é a primeira parte. Você vê aqui, quando diz assim, né? Quase no meiozinho da resposta, pouco antes do meio, diz assim: suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Então, tudo que revela o nome santo de Deus é a primeira parte. Essas fontes de conhecimento do nome de Deus, aí vem a terceira parte: sejam santa, reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e comportamento conveniente. Então, as revelações de Deus devem ser tratadas de maneira santa, em tudo. E a última parte da resposta é o resultado de uma vida assim, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e de nosso próximo. Então, o principal motivo, o resultado, vamos colocar também assim, de nós obedecermos a esse mandamento é para que Deus seja glorificado nas nossas vidas e, consequentemente, para que nós sejamos beneficiados e os nossos próximos também sejam beneficiados. É o bem, né? Então, meus irmãos, vamos olhar para a primeira parte agora, para os detalhes da primeira parte. De que maneira Deus se faz conhecido? Quando a resposta do Catecismo Maior, ela diz assim: e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, lembremos de que o nome de Deus é a revelação de Deus, da pessoa de Deus. Já falei isso aqui várias vezes durante esse estudo do terceiro mandamento.
Mas como é que Deus se faz conhecido? Como é que o seu nome se faz conhecido, irmãos? No terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, primeira coisa, né? O nome de Deus, a revelação de Deus. Aí vem as maneiras como esse nome é conhecido e este Deus é conhecido, portanto. Os seus títulos, os seus atributos, as suas ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Então vamos pensar aqui, meus irmãos. Primeiro, os títulos de Deus. Os títulos que o Senhor apresenta nas Sagradas Escrituras, né? Por exemplo, irmãos, o seu nome santíssimo, Javé, ou Jeová, que aparece em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. E o significado deste nome, o que é? Deus diz para Moisés lá, eu sou o que sou. Lembra disso? Então, o Senhor, quando vocês virem nas suas Bíblias assim, aquele Senhor, tudo em letra maiúscula, é este nome que está lá, né? Javé ou Jeová. Então, este nome é um nome santíssimo, é um nome que revela Deus. Então, todos os títulos do Senhor, o Senhor, por exemplo, o Senhor é minha bandeira, o Senhor proverá, tudo isso são títulos de Deus que aparecem no Antigo Testamento, né? E esses títulos, irmãos, eles devem ser tratados com muita reverência e nós devemos estudar esses títulos, nós devemos pesquisar sobre eles, né? Então, por exemplo, uma dica para os irmãos, pegue um bom livro sobre a doutrina de Deus, de um bom teólogo cristão, e, em geral, esses títulos e essas explicações aparecem lá, né? Ou um livro de teologia sistemática. Eu posso até indicar alguns para os irmãos e digo para vocês estudarem. Então, os títulos de Deus. Aí nós temos aqui também os atributos divinos, os atributos do Senhor. Os atributos do Senhor, colocando uma linguagem bem simples, são as suas qualidades ou características, aquilo que Deus é, né? O ser de Deus, o santo ser de Deus. Por exemplo, quando nós dizemos que Ele é santo, quando nós dizemos que Ele é justo, quando nós dizemos que Ele é sapientíssimo, ou seja, que Ele é sábio, infinitamente sábio, quando nós dizemos que Ele é todo-poderoso, quando nós dizemos que Ele é soberano, misericordioso, justo, amor, quando nós dizemos que Ele é bom, tudo isso são atributos divinos. Existem os atributos que nós dizemos assim, irmãos, é uma linguagem que muitas vezes os teólogos usam, os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles atributos que só Ele tem, como divino que Ele é, como Deus único, só Ele é Deus. Por exemplo, só Ele é soberano, absolutamente soberano. Esse é um atributo incomunicável, ou seja, que a criatura não pode ter este atributo em nenhuma medida, só Ele tem, né? Então, este atributo, a sua soberania absoluta, o seu poder infinito, são atributos incomunicáveis, a sua soberania e a sua divindade, a sua excelência. A criatura não pode participar desse atributo em nenhuma medida, mas existe aquilo que nós chamamos dos atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é amor e nós somos ordenados a amar, né? Deus, Ele é misericordioso, nós somos ordenados a ser misericordiosos, e assim por diante. Deus é paz, é alegria, é verdade, e esses atributos nós somos ordenados a participar deles. Enfim, meus irmãos, mas são os atributos divinos que nós devemos estudar também, nós devemos meditar, né, nesses atributos. Eu pretendo, com o tempo, nós trazemos aqui um curso sobre a teologia mesmo, bíblica, sistemática, histórica. Nós vamos trazendo aqui no futuro, né, em breve, se Deus assim
permitir, dentro da Escola Bíblica Dominical, para a gente tratar desses assuntos com mais detalhe. Mas só estou aqui citando, meus irmãos, rapidamente aos irmãos. Então, os atributos divinos. Aí diz assim, as suas ordenanças, tudo aquilo que ele ordena, mas isso aqui, vamos dizer assim, que está se referindo especialmente ao culto, tudo que o culto a ele e a forma de cultuar a ele, tudo isso Deus está se revelando. Veja que Deus se revela em todas essas formas. Deus se revela no seu nome, nos seus títulos, nos seus atributos, nas suas ordenanças, na sua palavra, né? Então as ordenanças, como ele ordena, o que ele manda, especialmente no que se refere aqui ao culto, a forma de culto e assim por diante, que nós estudamos no segundo mandamento. E aí diz também a sua palavra, a palavra que ele tem trazido para nós, e aqui evidentemente se refere especialmente às Sagradas Escrituras. Então este livro que nós temos aqui nas nossas mãos. Toda vez, irmãos, nós vamos ler a Bíblia, nós estamos lendo as Escrituras domingo de manhã, lendo as Escrituras à noite também, de manhã o Antigo Testamento, à noite o Novo Testamento. Uma coisa que nós sempre falamos aqui, vamos ouvir Deus falar, porque este livro que nós temos na nossa mão, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é diferente de qualquer livro, meus irmãos, qualquer livro, mesmo os melhores livros. Por exemplo, meus irmãos, nós temos aqui um trechozinho do Catecismo Maior, né? É um livro, o Catecismo Maior foi uma obra conjunta de vários teólogos, é um livro excelente, mas ele não é comparado com a Bíblia, tá? Porque, apesar de ser excelente e apesar de nos ajudar bastante, mas ele não é infalível. Não é infalível, ou seja, pode ter erros nos catecismos, nas confissões, nos credos antigos, podem ter algum erro, são falíveis, porque são, apesar de serem muito bons e úteis, são obras humanas, são obras dos homens, né? Eles não têm aquela qualidade que só a Sagrada Escritura tem, que é a qualidade o quê? Da inspiração, que é o que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, que só a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para corrigir, para repreender e assim por diante. Por quê? Porque ela é um livro especial. Então a Bíblia, ela está numa categoria que nenhum outro livro está. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Sem erros, sem defeitos, sem falhas, sem nada. Erros de nenhum sentido. Ela não tem contradições, ela não tem falhas, ela não tem ensinos equivocados, ela é a palavra de Deus. Nós podemos errar em interpretá-la, entendê-la, mas ela em si não tem erro nenhum, não tem falha nenhuma. Então, a palavra de Deus é a revelação do Senhor. Então, este livro aqui que nós temos nas nossas mãos, né? E diga-se, né? É um livro muito antigo, é um livro que nós não temos os originais, nós temos traduções, e as traduções, né, já que estou falando de falhas, as traduções podem ter falhas, mas não o livro em si. Pode ser que um tradutor cometa uma falha numa palavra, numa outra palavra, é obra do homem, né? Mas a palavra em si, a Escritura Sagrada, ela não tem falha, e graças a Deus as nossas traduções são muito boas. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela está numa categoria, meus irmãos, acima de todos, por causa disso. Ela é a palavra de Deus e ela possui toda a autoridade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí ele continua, e ele diz assim, os sacramentos diz respeito, lembrando que ele tinha falado das ordenanças, que tem a ver com tudo que Deus ordena, especialmente o culto. Os sacramentos são as duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então isso ele instituiu. O Senhor Jesus Cristo também instituiu. Então nós temos essas duas cerimônias importantíssimas na igreja. O batismo é a entrada e a ceia do Senhor é o alimento contínuo do povo de Deus. Então simboliza
verdades a respeito de Cristo, da salvação, né, da nossa lavagem, da nossa purificação no sangue de Jesus pelo Espírito Santo, do pão que foi partido, do seu corpo, do seu sangue derramado. Então revelam também a Cristo e revelam a obra de Deus. Aí ele continua, a oração. A oração, meus irmãos, ela é uma resposta à revelação de Deus. E na medida que ela... Então, quando é que nós oramos? A oração não é aquilo simplesmente que vem na minha mente e que eu acho que eu devo falar para Deus. Isso não é oração. Isso não é oração. O que é oração no sentido real, bíblico? Oração é a resposta que eu tenho a Deus. Por exemplo, nós temos uma oração muito pequenininha nas Escrituras, que é a oração daquele malfeitor que está na cruz, né? E o Senhor Jesus Cristo está lá morrendo por nossos pecados, e por um momento os dois estão ali blasfemando o nome de Cristo. Mas chega uma hora que um deles se arrepende, né? Então o Espírito Santo atua na vida dele, ele se arrepende, ele olha para Cristo, ele entende quem é Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, então ele tem a revelação de quem é Jesus Cristo, e ele olha para Cristo e faz uma oração bem pequenininha. Qual é? Quem é que lembra? Vocês lembram? Isso, lembra-te de mim quando estás no teu reino. É bem pequenininha essa oração, né, irmãos? Mas é oração. E aí o que o Senhor Jesus Cristo fala? Hoje estarás comigo no paraíso. Então ele é salvo, aquele homem, no último momento. Ele faz essa oração. Mas essa oração, como todas as outras orações, aí nós temos orações muito grandes. Por exemplo, o Salmo 119 é uma oração. E é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Ele é uma oração. É o salmista falando com Deus, e falando com Deus sobre o quê? Sobre a lei de Deus, elogiando e louvando ao Senhor pela sua lei, pela sua palavra, dando glória a Deus pela sua palavra, falando das excelências da sua lei, da sua palavra, e aquilo é uma oração. Então, eu vou dar para vocês um exemplo de uma oração mínima, uma oração muito grande. Na verdade, não é a questão do tamanho, né? Nem se é pouco, se é muito, mas a grande importância aí para nós é que ambas as orações são resposta à lei de Deus, à revelação de Deus, à revelação do santo nome de Deus. Então, a oração, nesse sentido, meus irmãos, ela revela Deus. O que é o culto? O que é o culto? O culto, a parte principal, mais importante, é a pregação, porque é a parte em que Deus, é o centro do culto, em que Deus vai falar por meio da sua palavra, lida, explicada e exposta. Mas quando nós dizemos que a parte, vamos dizer assim, é o centro, nós não queremos dizer que as outras partes, irmãos, não são importantes. Não, longe disso, nunca devemos pensar isso. Como se, eu vou só para a pregação. Não, não é isso. Porque, na verdade, Deus ele está falando por todo o culto. Então, o culto em si, ele é uma revelação de Deus. Então, eu acabei de falar para vocês aqui dos sacramentos. O sacramento não é a pregação, né? A pregação, ela tem um momento. Nós sabemos o que é pregação. Quando o pastor está pregando, quando o pastor está ministrando a ceia do Senhor. São duas coisas completamente diferentes. E nós sabemos exatamente quando é um momento e quando é outro do culto. Mas os dois momentos estão revelando Deus. Deus está se revelando. Deus está... É claro que se não tiver pregação, a ceia não tem sentido. A pregação ela é o centro, né? Que dá inclusive sentido à ceia. Mas a ceia ela está revelando. Ela está, vamos dizer assim, demonstrando visivelmente, diante dos nossos olhos, diante dos nossos sentidos, quando você vê o pão, vê o vinho, quando você toca o pão, come o pão, bebe o vinho, isso tudo são meios que Deus está ali condescendendo conosco, né? E usando esse meio para despertar nossa memória sobre aquilo que nós ouvimos na pregação, nos fortalecendo sobre o que nós já ouvimos na pregação. Mas o culto todo, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós cantamos, o que é que nós cantamos aqui?
Inclusive, nós não podemos cantar qualquer coisa. Não podemos cantar simplesmente aquilo que nos emociona ou que nos agrada, mas nós devemos cantar a palavra. Então, nós cantamos a palavra, sejam os salmos, sejam hinos que estão de acordo com a palavra. Então, nós estamos cantando a palavra. E quando você está cantando com a igreja, você está louvando a Deus e você está meditando. E deve ser feito assim. Você não deve cantar só por cantar, né? Mas você deve cantar ao Senhor e meditando e pensando no que você está cantando, e tudo isso Deus está se revelando. Quando as outras pessoas estão ouvindo você cantar, vamos dizer, um crente, ele entra e ele não canta logo, porque ele não é crente, ele não está entendendo o que está acontecendo ali, mas ele está ouvindo a igreja cantar. Tudo aquilo está revelando a Deus, tudo aquilo está glorificando o nome de Deus, e a oração também, meus irmãos. A oração, ela é uma revelação divina. Falei para vocês do Salmo 119, mas os salmos são orações. No geral, são orações. E essas orações, Deus fala conosco por essas orações. Então, e as orações sendo resposta às revelações de Deus, nos cultos, por exemplo, os cultos, nós temos aqui, nós oramos inicialmente, geralmente, vocês forem olhar o programa de culto, né? Vocês têm programa de culto aí? Pode dar uma olhadinha aí. Eu queria chamar a atenção de vocês que tudo isso é interessante nós fazermos. Nós temos feito aqui na nossa igreja, às vezes as igrejas fazem de uma maneira, de outra, mas podem usar outros termos, mas no geral isso tem um significado. Por exemplo, a primeira oração, que é o ponto 2 aí, que está no programa de culto de vocês, é assim: oração inicial de confissão e súplica. Confessar o quê? Confessar os nossos pecados. Então, nós começamos o culto confessando os nossos pecados. Então, nós lemos o Salmo, é o número 1 que está aí. Aí, o número 2, nós confessamos os nossos pecados e suplicamos a graça, suplicamos a bênção de Deus sobre aquele culto. Porque aquele culto não será culto se não for pela graça do Espírito Santo. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós, sem o Espírito Santo, vamos adorar um ídolo. Tem um pregador moderno que ele coloca assim, de uma maneira muito interessante, ele diz assim, eu acho que é mais ou menos assim, ele é americano, ele coloca assim: o dia de maior idolatria nos Estados Unidos é o domingo. Né? Mais ou menos assim que ele fala. Por quê? Porque o que ele quer dizer é uma denúncia contra o cristianismo geral naquele país, e o Brasil não está nem um pouco diferente disso, é a mesma coisa, mas a maioria dos cultos ditos cristãos é idolatria. Porque as pessoas se reúnem em nome de Deus, se reúnem em nome de Cristo, mas elas vão cultuar de acordo com o coração delas, de acordo com a vontade delas. A maioria dos cultos hoje é assim. E, portanto, elas vão adorar um ídolo. Então, aquilo não é um culto verdadeiro, né? Mas eu não quero me estender muito. Esse assunto aí, se eu for falar, a gente vai tratar de tantas coisas. Vamos deixar no momento certo. Eu já tenho tratado em outras ocasiões sobre isso. Mas o culto, por que nós suplicamos? Porque o culto só é culto debaixo da bênção de Deus, da bênção do Espírito Santo, que Ele não permite que nós nos reunamos aqui para adorar nós mesmos e um ídolo, mas realmente adorar a Deus. Isso é só pela graça, irmãos. Então nós suplicamos. E em tudo isso, Deus está se revelando. Quando a igreja se arrepende, confessa seus pecados, clama pela graça de Deus, Deus está ali se revelando nesta oração. É uma oração bíblica. Uma oração de confissão é uma oração em que a igreja está respondendo a palavra de Deus sobre os seus pecados, está pedindo perdão, está confessando, está se arrependendo. A igreja que clama pela bênção de Deus no Espírito, no culto, ela está respondendo à palavra de Deus, que diz que só tudo é pela graça. Aí nós cantamos o primeiro hino, e depois no ponto 4 nós temos outra oração, que nós temos dado o título de quê? Oração de gratidão.
porque nós devemos fazer tudo com ações de graça, devemos fazer tudo agradecendo ao Senhor. E nós temos, irmãos, o nosso culto é um culto de gratidão, é um culto de louvor, de adoração também. Agradecer pelo que Ele tem nos dado, falar do Seu nome, da Sua revelação, tributar honra e glória aos Seus atributos santíssimos, a Sua divindade, falar das três pessoas da Trindade. Veja, irmãos, o culto ele é trinitário, ele gira em torno das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus é triuno. Então, a gratidão envolve tudo isso. Aí nós temos outra oração, nós temos então a leitura sequencial da Bíblia, e esse é um ponto importante. Por que nós lemos sequencialmente as Escrituras? Nós estamos lendo a Bíblia toda, irmãos. O Antigo Testamento, como ele é muito grande, nós já começamos há vários anos a ler o Antigo Testamento, desde Gênesis 1, já estamos em Crônicas, e eu espero que a gente conclua, né? Porque são centenas de capítulos aí, e Deus nos dando vida, vamos concluir. Mas o Novo Testamento nós já lemos uma vez todinho, já estamos na segunda leitura. Então Deus está falando conosco. Então Deus fala conosco pela leitura da palavra. Deus fala conosco. E aí nós vamos, qual é a sexta oração, irmãos? Ponto 6, oração após a leitura das Escrituras. Né? E poderíamos talvez até eu coloque um título ainda melhor, assim, para explicar melhor, porque não é simplesmente uma oração após a leitura, mas é uma oração em resposta à leitura. Então nós lemos e nós respondemos à leitura. Quer dizer, Deus fala conosco e o pastor, o dirigente, ou pode ser também que o irmão se peça para o irmão orar em resposta a essa leitura, mas ele tem que se orar em resposta à leitura. Então vocês percebem? Deus está falando pela oração. Então, se tudo isso está sendo uma resposta à palavra, Deus está se revelando na oração. E aí, meus irmãos, nós temos o hino, o último hino, aí vem a pregação, a aula, e aqui tudo nós temos oração. Apesar de que não está especificado aqui, mas nós temos oração após a pregação, que é respondendo a Deus na pregação, que falou conosco na pregação. E nós temos a oração final, que é uma resposta de tudo que nós aprendemos aqui no culto. Que toda a revelação divina, e aí nós fazemos também os nossos pedidos, e nós agradecemos ao Senhor, é uma oração de gratidão também por tudo que o Senhor operou. E nós fazemos nossos pedidos, de acordo com o que Deus nos ordena, nós fazemos os pedidos. Então você percebe? A oração, ela revela a Deus. Eu estou falando do culto público, mas nós podemos, irmãos, nos referir também à oração que você faz em público, não somente no culto, mas quando você faz com a sua família, quando a família é reunida para orar, quando você reúne, ou você tem a oportunidade de fazer uma oração que não é ali no culto, mas é um momento que as pessoas podem pedir para você, ore por nós. Não acontece às vezes? Alguém pede para um crente, ore por nós, irmão. Sei que você é crente, é um cristão, você pode fazer uma oração por nós. Muitas vezes nós somos chamados para, solicitados, né, a fazermos essas orações. E em tudo isso, meus irmãos, essas orações são respostas a Deus. Nós temos que orar de acordo com a palavra. E isso tudo Deus está se revelando. Tá? Vamos voltar aqui para o Catecismo Maior. Os juramentos nós já tratamos tantas vezes aqui, e especialmente no Catecismo Ortodoxo, nós vimos os juramentos, o perjúrio, como isso é grave, porque o juramento, eu já expliquei aqui várias vezes, é chamar Deus como uma testemunha pelo que eu vou dizer. Eu posso falar de alguma coisa que eu sei, ou eu posso me comprometer com alguma coisa diante de Deus, diante de testemunhas, diante de outras pessoas, dizer a verdade para as pessoas, me comprometendo com alguém, né? Mas chamando Deus como uma testemunha. Então, juramento. Os votos são os meus compromissos. A diferença é a mesma seriedade do juramento, sendo que a única diferença é que os votos são diretamente compromissos
diante de Deus, ou para Deus, em que eu não estou ali naquele momento, não tem uma terceira pessoa que eu estou interessado em provar a verdade para ela, que é o caso do juramento, né? Então, quando eu chego, tem eu, tem Deus e tem terceira pessoa ou outras pessoas, né? E o juramento, então, eu quero dizer a verdade diante das pessoas, eu chamo Deus por testemunha. O voto, ele é semelhante a isso, só que não tem outras pessoas, é só eu e Deus. Então, um compromisso entre a minha pessoa, a minha pessoa e a pessoa divina. Então, eu me comprometo, e aí, meus irmãos, também, vamos dizer assim, sai um pouquinho da questão de revelar Deus para outros, é uma coisa mais pessoal, vamos dizer assim, mas ainda que também envolva outras pessoas, que outras pessoas podem ficar sabendo do meu voto, mas ali também é uma resposta à revelação de Deus. Portanto, um voto, ele tem, da mesma forma como nós falamos que o juramento tem que ser tratado com seriedade, o voto também, porque eu estou chamando o santo nome de Deus, de acordo com o que ele diz, me comprometendo com ele, e, de alguma forma, prometendo algo ao Senhor. As sortes. Sortes é um assunto que eu quero explicar. Daqui a pouco eu vou ler os textos e eu vou voltar para as sortes. Eu vou dar um pulozinho aqui, porque eu preciso ler o texto para explicar para vocês, tá? Então, as sortes também, no contexto da Bíblia, são revelações de Deus. Mas eu vou explicar para vocês o que significa isso. Suas obras envolvem tudo. E nós temos as 3 grandes obras do Senhor, em que Ele se revela o seu nome. Quais são? Criação, providência e redenção. As 3 grandes obras do Senhor. E essas 3 grandes obras revelam o seu nome. Irmãos, Deus se revela na sua criação. Deus se revela na sua providência. Deus se revela no amado Salvador Jesus Cristo. De forma que eu vou chegar na segunda parte, estou só citando o que são essas coisas, né? Mas eu tenho que tratar com seriedade e com reverência todas essas revelações. Na segunda parte, provavelmente não vai dar tempo hoje, mas na segunda parte eu quero falar dessa maneira reverente de lidar com essas revelações divinas. Mas Deus se revela a cada manhã. Quando você está deitadinho lá na sua cama, eu não sei se vocês são de acordar muito cedo ou acordar depois do nascer do sol, não sei, né? Mas se você costuma acordar antes, você acorda ainda está escuro, aquele primeiro raio de sol revela o Senhor, né? Quando começa a clarear, né? Deus está se revelando, o nascer do sol, o pôr do sol, o canto dos pássaros. Aí já podemos falar o que? Da providência, a criação e a providência, em que Ele mantém. Você já parou para pensar nisso? Que horas são? São 10, ali no relógio, 10:09. 10:09. E o sol nasceu aí por volta das 6 horas da manhã. E nós temos certeza que ele vai se pôr, que horas mais ou menos? 18 horas, né? Ou às 6 horas da tarde. Você tem certeza, não tem, que isso vai acontecer? Quem é que mantém essa regularidade? Deus, né? Então, eu tenho certeza, quando eu me deito de noite, eu digo assim, boa noite para minha família, vou me deitar, eu tenho a certeza que 6 horas da manhã vai estar clareando. Tenho certeza disso. Essa regularidade, irmãos, que às vezes nós esquecemos, é Deus que está mantendo. Não, são leis da natureza, são leis fixas, sim, que estão mantendo, aí tem uma complexidade de assuntos aí, né, que nós não somos especialistas nisso, mas que ali a gente ouve falar, questão dos astros, das órbitas e tudo isso que acontece. Então tem certas leis que explicam isso,
Mas por trás de quem estabeleceu essas leis, meus irmãos, foi o Senhor. Foi o Senhor. Então, e tudo, aí veja que conclui assim, né? E tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Isso inclui tudo. E na verdade, é tudo mesmo. Porque, irmãos, se vocês forem parar para pensar o seguinte, Deus é um artista. Deus é um artista. Para onde eu olho, uma folhinha de uma planta, a chuva, né? Tudo revela Deus. Quando eu olho para você, o seu corpo. E quando nós olhamos, irmãos, para que aquilo que o homem faz, né? Então nós aqui, nós que mora aqui, né? Todos nós aqui moramos aqui, nessa região, e nós moramos perto do aeroporto. E quando a gente olha aquele aparelho voando assim, sobre as nossas cabeças, e é uma coisa impressionante, tantas toneladas, com dezenas, às vezes centenas de pessoas ali, e está voando, gente, né? Está voando, irmãos. Quem deu essa capacidade para o homem? Então o homem já foi na Lua, o homem tem todo o sistema de satélites que faz a comunicação, tem o GPS, tem tanta coisa aí onde os homens chegaram. Tem as vacinas. A Covid apareceu, se tornou gravíssima no final de 2009, 2020, e já tem vacinas, e tantas vidas já foram salvas. E tá aí, é um problema que tem que ser cuidado, mas as vacinas, e vão se pesquisar remédios e assim por diante. Tudo isso, irmãos, é revelação divina. Porque se nós formos pensar, eu falei para vocês ainda há pouco sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Na Bíblia, a sabedoria ela é muito prática. Por exemplo, quando se diz que fizeram os artífices, os artistas, aqueles que prepararam tudo, inclusive homens e mulheres, né, que prepararam objetos do templo, o templo e os seus objetos, tudo ali, quem deu para aquelas pessoas, a Bíblia fala que elas receberam capacitação, sabedoria de Deus. Então, a sabedoria nas Escrituras, ela é muito prática, ela é muito assim, de respeito também às habilidades que os homens têm. Por exemplo, eu olho para vocês aqui, eu sei que vocês não são iguais, né? Eu sei que um tem uma capacidade, outro tem outra. É bom em alguma coisa, outro é bom em outra. Então, são habilidades. De onde vêm esses dons, essas capacidades, irmão? Vem de nós, irmãos. Vem de nós. A Bíblia fala que Deus que dá. Deus nos fez assim. Então, o que diz lá em Provérbios, por exemplo, e sobre a sabedoria de Deus na criação do universo? Então, quando nós olhamos para este Deus que criou o sol, que a Bíblia diz que a sabedoria estava com ele lá na criação, e ele operou tudo e fez tudo por sua sabedoria. Então, ele tem a sabedoria. Falei de atributos comunicáveis, lembra? No início? Então, nós também temos a sabedoria. Ele nos dá uma parcela dessa sabedoria. Ele tem a sabedoria infinita, nós não. Nesse sentido, nós não somos igual a ele e nunca seremos, né? Mas nós temos sabedoria. As irmãs aqui fazem bolo, né? Ou costuram, ou tem outras habilidades. Os irmãos que têm habilidades práticas, tudo isso quem dá? Uma habilidade com as mãos, de fazer alguma coisa. Eu estou falando muito da prática para mostrar para vocês assim, por que eu estou enfatizando isso? Para dizer para vocês o seguinte, irmãos, que o que o homem faz também revela Deus. Eu não estou falando só de crente, viu?
Não estou falando só que os crentes fazem, estou falando o homem em geral, porque é graça comum. Então, quando você vê um avião, você vê um prédio, você vê uma roupa, você vê o que o homem faz em geral, você vê ali a mão de Deus. A capacidade que o Senhor Deus deu aos homens e mulheres para fazer essas coisas. Isso revela Deus também. Quando diz aqui, todas as suas obras e tudo por meio do que Ele faz. Para onde eu olho, tem Deus. Eu olho para esse teclado, eu olho para esse púlpito, eu olho para essas cadeiras, eu olho para o ar-condicionado, para as lâmpadas. Tudo tem um design, né? Tudo tem uma forma, tudo tem uma ciência por trás, uma pesquisa, uma habilidade. Tudo é Deus que dá, irmãos. Irmãos, Deus tem as suas marcas em tudo. Deus tem, a sua mão está em tudo. Não tem um centímetro onde Ele não tenha operado. Claro que nós temos as deturpações, o que é feio, o que é imundo, que aí já é por causa do pecado, né? Mas, por tudo que nós olhamos nesse universo, mesmo caído, mesmo com as marcas do pecado, com as desordens que o pecado causa, com as consequências, com a morte, com o que o pecado faz, mas mesmo neste mundo, mesmo em homens pecadores, nós vemos a mão de Deus e as marcas do Senhor. Então Deus está se revelando em todo lugar, de todas as formas. Aqui, onde nós estamos olhando, essa casa simples, está cheia de manifestações divinas. Em nós e nos objetos que estão em volta, e quando nós saímos aí nas plantas, nos pássaros, no sol que está brilhando, tudo. Não tem um lugar que nós olhemos que não vemos a mão de Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós temos que saber que tudo isso é o nome de Deus. Então, quando eu acordar de manhã, que eu olhar da minha caminha, pode ser uma caminha simples, né? Pode dormir na rede. Eu posso dizer assim, Deus proveu para mim. Então, de eu olhar para tudo que eu tenho até aqui, Deus proveu para mim. E o que eu não tenho? Ele não me deu. Ele não quis para mim. Mas o que eu tenho, Ele me deu. Eu posso ver a revelação do nome dEle em tudo. Aí eu venho para a igreja, né? Aí eu chego aqui e os irmãos estão cantando, eu vou cantar com eles, salmos, hinos, falar de Cristo, eu ouço falar de Cristo, eu leio a Bíblia, eu canto sobre essas coisas, sobre essas verdades. Aqui é a sua revelação redentiva. Então ele está se revelando como Redentor, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então quando a igreja está reunida, ele está se revelando dessa forma, é ele também se revelando, só que ele está se revelando agora da sua forma mais amorosa, mais graciosa, mais do que todas as outras, mais do que na criação, porque tudo isso está graça e amor, e os atributos dele já estão em tudo isso, mas na redenção, em Cristo, Cristo é o ápice da revelação. Cristo é a luz do mundo, meus irmãos. Cristo nos traz a revelação plena do nome de Deus. Cristo é o chamado Verbo de Deus. Então, quando nós chegamos na igreja, se a igreja é uma igreja fiel, eu não estou falando de idolatria, isso para você já que um povo pode se reunir em nome dele e está idolatrando, e ali não é ele que está sendo revelado, ali é um ídolo. Né? Mas eu estou falando da verdadeira igreja, quando ela está se reunindo e o nome de Cristo está sendo proclamado com fidelidade. Ali, meus irmãos, mas que privilégio! Se eu estou dizendo para vocês que eu posso olhar para a minha caminha e dar graças a Deus, você imagina o que é o culto. Você imagina o que é o culto ao Senhor. Como eu devo amar o culto e como eu devo me alegrar em estar no culto. Irmãos, isso aqui que nós estamos fazendo agora pode parecer uma coisa mais insignificante e simples do mundo, mas eu lhes digo, com base na palavra de Deus, é o que de mais glorioso está acontecendo no planeta Terra.
nesta manhã de domingo. Não importa o local, não importa a quantidade de pessoas. Lembra que Jesus disse, 2 ou 3 se reunirem em meu? 2 ou 3, não importa o número. Mas se reunirem em nome dele, é o nome dele, irmãos. Nós estamos aqui diante daquele que está sustentando todas essas coisas, então não importa que o lugar seja simples, que nós sejamos pouquinhos aqui nessa manhã, não interessa. O que interessa é que o Rei do Universo está entre nós, está se revelando. E estamos cultuando a Ele que está nos céus. E ao Pai por meio do Filho, que é o Deus homem, que está só esperando para vir nos buscar. É isso. Então a igreja... Eu estou lendo um livro agora maravilhoso, né? Estou lendo aos pouquinhos, em que ele coloca assim, de uma maneira muito interessante. Todas as igrejas são embaixada do céu. Por isso que você que saiu nesta manhã, saiu da sua casa, veio aqui, lembra de Maria e Marta? Jesus disse, escolheu a melhor parte. Então, Deus está se revelando nesse sol? Sim. Mas é no culto que o sol da justiça está brilhando. É na congregação dos santos, nessa manhã do dia do Senhor, em todas as igrejas, por toda essa cidade, fiéis, igrejas fiéis, para esse estado e esse Brasil e pelo mundo, que o nome dele está sendo mais gloriosamente, irmãos, proclamado na palavra, nos sacramentos, nas orações, nos salmos, nos hinos, na pregação fiel. O nome dele está sendo proclamado, está sendo anunciado. Mas, enfim, é em tudo. Nas suas obras, na criação, na providência, na redenção, que ele está sendo anunciado. Vamos ler os textos, irmãos? Eu vou ler até onde eu puder. Nós já temos ainda uns 8 minutos, aí a gente para por hoje. Eu vou ler de novo Deuteronômio 28, 58, que é sempre bom, né? E a gente vai continuando lendo os outros, tá? Diz a palavra do Senhor. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Veja, né? As palavras desta lei, elas, enfim, revelam o glorioso e temível nome do Senhor. Senhor, Jeová, o Senhor teu Deus, este Javé, este Jeová que é o teu Deus. Vamos ver outro texto, irmãos. Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Né? Então todos eles andam em nome do Senhor seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Que não tem ninguém neste mundo que está sem cultuar. É isso que o texto está dizendo, né? Aqui está falando daquele paganismo em que naqueles tempos antigos, cada nação tinha o seu Deus, às vezes Deus de uma região, Deus de outra região, e eles andavam, como diz aqui o texto, todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, ou seja, eles acreditam
naquele Deus e andam de acordo com ele. Mas nós, o povo de Deus, andaremos em nome do Senhor. O Senhor aqui de novo, olha, caixa alta, né? Letra maiúscula. Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Então esse Senhor, esse Javé, nós vamos andar em nome dele. Irmãos, o texto está dizendo que não tem uma pessoa neste mundo que não esteja andando de acordo com seu Deus. Não tem. Naqueles tempos dos pagãos, eles tinham esses deuses que eles denominavam e assim por diante. Talvez hoje nós digamos assim, é diferente. Não é. Nós estamos no tempo secularizado, tempo que as pessoas não falam esses deuses, muitas delas não acreditam em Deus nenhum, não citam Deus nenhum, às vezes são céticas, ateias, mas todas estão servindo Deus, um Deus, porque cada pessoa serve alguma coisa, é isso, está andando de acordo com essas coisas. Então as pessoas vão andar para o seu dinheiro, ou vão andar para os seus prazeres, ou vão andar para a sua família, enfim, cada um tem um ídolo. E elas vivem todos os dias levando de manhã, já pensando naquilo, né? E se aquilo é ameaçado, elas caem em depressão, em profunda tristeza, né? Quantas vezes nós não vemos pessoas, isso acontece às vezes, por exemplo, acontece às vezes na adolescência, né? Aquelas apaixonites, né? Da mocinha, ou do rapazinho, aquele que gosta não ligou para ela, ou deixou, e assim, e a pessoa, eu quero morrer. O que é isso? Idolatria. Ali no adolescente, que está desesperado porque perdeu um amorzinho ali, alguma coisa, é idolatria, irmãos. O que explica aquela tristeza, aquela dor profunda, é que ela perdeu aquilo que naquele momento, claro que depois ela nem vai lembrar daquela pessoa mais, né, quando for mais velha, mas naquele momento é uma dor tão grande, né? Porque é um ídolo dela, ou dele. Mas isso não vai ser só na adolescência, irmão, isso vai ser para toda a vida. Então, se o dinheiro é ameaçado, se isso é ameaçado, se aquilo é ameaçado, a pessoa entra em desespero. Mas para onde vai tudo isso? Seja qual for o ídolo, vai virar pó na sepultura. Essa é a loucura do pecado, entende? Dos ídolos, porque os ídolos, eles vão acabar no túmulo, virar pó, ser comidos por bichos juntos com o corpo da pessoa, porque ali vai acabar tudo, gente. Na hora da morte, acaba tudo. Tem um sermão do Martin Lloyd Jones que ele diz assim, as duas formas de morrer. Tem uma forma crente de morrer, tem uma forma ímpia de morrer, e o ímpio, quando ele vai morrer, ele se desespera, porque acabou. Esses dias, irmãos, e nós devemos ver isso com pesar, né? Esses dias, quantas pessoas famosas, importantes, morreram. E ainda que nós não podemos especificar cada caso que aconteceu, que se o ladrão, se o malfeitor se arrependeu no último momento, qualquer pessoa dessas pode ter se arrependido se ouviu o Evangelho na última hora da sua vida, e isso não compete a nós saber, né? Mas, pelos indícios e pela vida de muitas dessas pessoas, nós sabemos que elas viveram para os ídolos, e que é muito provável que elas perderam tudo na morte. Então, meus irmãos, é isso que é idolatria. Mas todo mundo se levantou hoje de manhã para servir um ídolo. Não tenha dúvida disso. Ou ao Deus verdadeiro. Porque é isso que o texto está dizendo. Os povos andam, cada um, em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Vamos ver agora Jeremias, capítulo 4, versículo 2. Depois outro versículo de Jeremias também. Jeremias, capítulo 4. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 4, versículo 2.
Diz assim a Escritura: e jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Vamos ver também o 32, mesmo Jeremias, tá, meus irmãos? 32, 39. 32, 39. Diz assim a palavra do Senhor. E lhes darei, 32, 39, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e de seus filhos depois deles. E aí nós vamos ler, junto com esse texto, nós vamos parar por aqui hoje, o Salmo 8. E aí nós encerramos hoje. Bom? Semana que vem nós continuamos daqui. O Salmo 8. O que é que nós estamos vendo aqui? Que o nome do Senhor, vocês percebem cada texto desse, o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Isso tem a ver também com as últimas partes da resposta, mas já estamos lendo aqui para depois nós vamos, talvez tenhamos que voltar de novo e ler novamente. Mas vamos encerrar nesta manhã com o Salmo 8, que diz assim, meus irmãos: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Você percebe que ele fala aqui da criação, da glória da criação, mas também do homem que submeteu toda a criação por ordenança do Senhor. Então, tudo isso ele vê a mão do Senhor e o nome do Senhor. O nome do Senhor está em toda parte. Vamos então, semana que vem, nós vamos continuar e vamos falar de qual deve ser a nossa resposta apropriada a toda essa revelação do nome do Senhor. Vamos orar, irmão, vamos pedir que Ele nos abençoe cada vez mais. Ó Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade contínua que o Senhor tem nos dado de ler esses catecismos, de ler as suas escrituras e, portanto, Senhor nosso Deus, conhecermos ao Seu nome santíssimo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Opera em nossa vida. Nós, na nossa igreja, Senhor, e naqueles que amamos. Isso aqui incluímos a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, conhecidos. Opera, meu Deus, para que todos olhem para estas revelações, busquem conhecer o Seu nome e se tornem adoradores. Deixem os ídolos e vivam, Senhor, de acordo com o nome do Senhor. E este nome tão santo, tão glorioso, seja glorificado, seja bendito na nossa vida, cada dia, Senhor, na vida dessas pessoas. Faz isso, Senhor, tem misericórdia de nós.
Muito obrigado por podermos estudar esses assuntos a cada manhã de domingo. Em o nome santo de Jesus. Nós oramos assim e nós damos graças ao Senhor. Amém.